Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 7, vamos meditar hoje. Por que a igreja é essencial? Por que a igreja do Senhor é essencial? Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, nos diz assim a palavra do Senhor. E a cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai de amor, obrigado por podermos ter essa liberdade de ler Tua Palavra e podermos nesta hora refletir em Tua Palavra. Aquieta, ó Deus, os nossos corações e, ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, os Teus propósitos para as nossas vidas nesta noite. Como necessitamos, ó Deus, da Tua direção. Por isso que nesta hora eu rogo, ó Deus, que tudo que vamos meditar nesta noite venha servir de transformação, venha servir, ó Deus, de edificação aos nossos corações. Toma, ó Deus, os nossos corações nesta noite e ajuda-nos, ó Deus, a compreender o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que foi muito debatida nesse período de pandemia era se igreja era essencial ou não. E realmente, assim, é algo que aquele que não tem a Cristo Jesus, a igreja não vai ser essencial para ele. Mas para aquele que tem a Cristo Jesus, ele precisa entender que a igreja é essencial para a sua vida. Então, nesse caminho da pandemia, a igreja foi desafiada a viver em unidade, a viver em comunhão, mesmo por meio desse caminho virtual. Então, agora o problema é que muitos estão se acostumando a essa via virtual e achando então que podemos ser igreja somente pela via virtual. E eu quero dizer para os irmãos, não podemos ser igreja somente pela via virtual. Isso gera comodismo e atrapalha de fato a comunhão e o propósito da igreja. Nós precisamos compreender quão essencial é a obra de Jesus, quão essencial é a comunhão na igreja. Nós não estamos vindo simplesmente para um culto, nós estamos vindo de fato para uma manifestação da graça de Deus, de uma maneira que ocorre nessa multiforme expressão de Deus no meio do seu povo. O que eu quero dizer com isso? Nós somos diversos aqui, diversas culturas, diversas classes sociais, diversas maneiras que fomos educados ao longo do tempo. E Deus foi derramando a graça dele em cada coração aqui.
por meio do Espírito Santo dele. Aqui na nossa igreja nós temos uma peculiaridade ainda, que nós temos pessoas que são muitas, eu quero dizer hoje que 70% da igreja não é goiana, 70% tem, aí que a gente tem baiano, a gente tem paulista, a gente tem mineiro, a gente tem gente lá do Nordeste mais para cima, pernambucano, a gente tem gente do Rio Grande do Norte, a gente tem matogrossense, que é o pastor, a gente tem brasiliense, que é a minha esposa. Então, nós temos uma multiforme realidade aqui. E dentro dessa múltipla manifestação da graça de Deus, que nós vemos o agir de Deus, nos chamando, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos então refletir. Qual o propósito? Por que eu estou participando dessa igreja? Por que eu participo da igreja de Jesus? A primeira resposta não está no texto propriamente dito, existe a menção dessa resposta, mas eu quero que você vire a sua página, vá comigo lá, Efésios capítulo 1, que nós vamos entender isso, verso 20 e 21. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, para a eclesia, para aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo a se converterem em Cristo Jesus, e ao se converterem em Cristo Jesus, compreenderam essa obra de que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está assentado nos céus, e Ele está sobre todo o poder, sobre todo o domínio, sobre todas as coisas neste mundo. E quando nós viemos aqui ao capítulo 4, nós vamos ver que Paulo está dizendo justamente isso, conforme a medida repartida por Cristo, no verso 7. Se você olhar ainda mais no verso 9, ele diz assim, verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então perceba, aqui não é simplesmente uma reunião qualquer, não, aqui é uma reunião do corpo de Cristo. Se lá, nesse tempo em que Cristo viveu, Deus escolheu se manifestar ao mundo, através da encarnação de Jesus Cristo, e no Antigo Testamento, Ele escolhia se manifestar ao mundo, enchendo algumas pessoas com o Espírito Santo dele. Hoje, Deus está se manifestando ao mundo, através da igreja dele, que sou eu, que é você, que crê em Cristo Jesus, que crê que Ele ressurgiu, que crê que Ele está vivo, que crê que Ele voltará. Então Ele está se manifestando ao mundo através de nós. Por isso então, nós não podemos achar que igreja, eu posso ser igreja na minha casa. Não, querido irmão, a não ser que você tenha algum impedimento de saúde. Aí a igreja precisa lhe assistir. Aí a igreja precisa lhe acompanhar, para que você não se sinta isolado e distante do corpo de Cristo. E aí é aquilo que nós dizemos e que o apóstolo está dizendo aqui para nós, que é o exercício do ministério da igreja. O exercício, essa palavra ministério quer dizer diaconia. É no sentido de que nós servimos um ao outro, nós ajudamos um ao outro. Ajudamos para quê? Ajudamos para que todos nós cheguemos à maturidade de vida nesta vida. Amém, irmãos? Por isso, igreja é essencial.
Frequentar a igreja é essencial para a sua vida espiritual. Buscar conhecer os irmãos alimenta a sua vida e lhe faz compreender mais da multiforme graça, mais da multiforme manifestação de Deus. Por isso que quando falamos de comunhão, não é um mero conhecer, vai mais além. Você conhece, mas você chora, você ri, você se enche de alegria quando chega um bebê que foi gestado numa família da igreja. Mas você se compadece quando uma família da igreja perde um ente querido. Mas você se entristece e chora quando alguém de nós está doente. Mas você se alegra quando ele é curado. Nós oramos por você, Cadu. O Cadu está aqui hoje, ele teve comprometimento, foi curado para a glória de Deus da Covid. Amém, Cadu? Dá uma salva de palmas a Deus, irmãos. O Cadu passou mal, comprometimento sério. Ele falou para mim, a Edilene falou que ele não estava dando conta de levantar. Mas nós oramos por você domingo passado, quarta-feira, no nosso relógio de oração. Você está entendendo o que significa isso? Você está entendendo como Deus derrama a graça sobre você? A Liliane, vocês se lembram que ela foi desenganada pelos médicos? Glória a Deus, dá uma salva de palmas de Deus, de novo, irmão. Um milagre de Deus. Isso é ser igreja. Mas hoje estão transformando a igreja em teatro. Estão transformando a igreja em apresentação. Estão transformando a igreja num local onde você senta e você vai como se você vai a uma palestra motivacional. Então você vai, porque por isso que cresce então essa ideia de pregadores que falam mais da terra e menos de Cristo. Falam mais da terra e menos do céu. Fala mais para agradar os ouvidos e fazer com que as pessoas tenham uma catarse emocional para viver no seu dia a dia, do que de fato essas pessoas terem uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua origem religiosa, de alguns eu sei. Mas a minha pergunta é, se no lugar onde você nasceu ali na fé em Cristo Jesus, se aquele local te levou a conhecer com profundidade a palavra de Deus, se aquele local te levou a conhecer de fato quem é o Cristo, quem é o teu Redentor, quem é o teu Salvador, onde Ele está, o que Ele faz hoje. A igreja é essencial. Mais do que é essencial, a igreja ela é extremamente necessária para a sua vida cristã. A igreja é necessária para o fortalecimento da sua família, da sua casa. A igreja é necessária para todas as nossas dimensões de vida, para todos os nossos relacionamentos. Como a igreja está sendo necessária hoje para a educação dos nossos filhos. Com esse advento da ideologia de gênero, com esse advento de que você pode se separar quando você bem entende. Eu não dei certo, então vou largar. Você já parou para perceber que a igreja é um único agrupamento de gente que busca fortalecer a sua família e a sua casa? Muito embora alguns movimentos hoje neopentecostais estão falando para algumas pessoas assim, olha que aberração, olha que coisa terrível. Não, você não casou na presença de Deus, então você pode largar da sua esposa. Olha que aberração isso. Não, a igreja do Senhor Jesus nos diz isso, a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus fala que você, mulher, santifica o marido, você, homem, santifica a esposa.
É diferente. A igreja é essencial porque ela promove o reino de Deus. A igreja é essencial porque ela nos leva a amadurecer espiritualmente. Nos levará à maturidade de vida. Agora vamos compreender aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo como marca singular desta igreja. A primeira delas é o fundamento da igreja, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós precisamos entender isso. Qual o propósito desses que são chamados? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja não é da vida humana. O fundamento da igreja está em Cristo Jesus, amém? Ele é o cabeça da igreja. Por isso então que ele comissiona pessoas. Por isso então que ele usa pessoas. As primeiras pessoas que ele usou foram seus 12 apóstolos. Um deles se desviou, mas depois Deus levantou o apóstolo Paulo. Esses são os apóstolos. Esses apóstolos que ele coloca aqui, são esses que escreveram a palavra de Deus, foram esses que foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Em outras palavras, eles viveram com Cristo, conheceram a pessoa de Jesus Cristo em carne. Pastor, hoje nós temos apóstolos? Não temos apóstolos. Infelizmente hoje cresce em nosso meio uma estratificação, um clero religioso, que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos cheguemos à maturidade cristã, amém, irmãos? Sabe o que eu desejo como pastor? É que todos nós cheguemos à maturidade de fé, que todos nós abandonemos as coisas de criança, que todos nós tenhamos uma fé verdadeira em Cristo Jesus, resistente às dificuldades, resistente a qualquer coisa que se levante por aí. Eu oro para que Deus levante pessoas ainda mais capacitadas do que eu. Eu oro para que Deus levante ainda pessoas muito mais experientes e tenham experiências ainda maiores em Cristo Jesus. Porque na igreja de Jesus Cristo não existe alguém que é maior ou menor do que o outro. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós somos iguais. O Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em sua vida. O poder que Deus tem para dar a cada um de nós é o mesmo. O que pode nos diferir é a sua dedicação em intimidade com Deus e em experiência com o Senhor Jesus. Mas Paulo está falando desses apóstolos, que lá em Atos ele fala que eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Pastor, mas o pastor da outra igreja lá, ele é apóstolo. É um título. Não é esse apóstolo que está sendo dito aqui. Outra coisa também, para ser apóstolo, eles tinham esse critério, eles tinham que ter visto Cristo, mas eles tinham que ter feito verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. Não era qualquer milagre, não. Verdadeiros milagres. Levantar o aleijado, fazer o cego ver o mudo falar. Se tiver um apóstolo assim hoje no mundo, e eu desafio você a procurar, eu posso até achar que a gente pode ter algum apóstolo, mas não tem. Ele precisaria estar vivendo, ter uns 2021 anos de idade. Como não é possível, os apóstolos que eu vejo estão aqui na palavra de Deus. Profetas.
Esse é um tema interessante. Temos profetas hoje, pastor? Não temos mais profetas, irmãos. Não temos mais profetas. Se alguém vai ter uma profecia, ela precisa ser acrescentada à palavra de Deus. Agora, nós temos pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo, uma maturidade espiritual, que pode ajudar pessoas por meio da oração e por meio de uma experiência de vida com Cristo Jesus. Isso eu não duvido. Mas você falar que temos profetas? Não. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que João Batista seria o último e não haveria mais ninguém como ele. O profeta, o último profeta, João Batista. Pastor, então não existe mais pessoas que ouvem Deus diretamente? Nós ouvimos Deus através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos ser meninos. Eu ouço Deus. Eu ouvi Deus. Deus me falou. Isso pode ser uma maneira de se dizer as coisas que se entendem como ser coisas de Deus. Mas não é como é o profeta do Antigo Testamento. Não é como é Moisés. Entende? Não é como também é Daniel, naquela experiência que Daniel tinha. Não é também como Isaías, naquela experiência que Isaías teve. Percebe que Deus elegeu, escolheu alguns, derramou a graça dele sobre alguns, para que esses pudessem trazer para nós a revelação. Pastor, mas então como que nós vamos levar as pessoas ao conhecimento? A nossa profecia está aqui, amém, irmãos? A nossa profecia está aqui. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse 22. O que diz lá para nós, meus queridos irmãos? Apocalipse 22, versos 18 e 19. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Temos profetas? Nós podemos ter pessoas que têm uma experiência com o Espírito Santo, que buscam a Deus e que têm uma experiência de vida que pode ajudar pessoas. Eu mesmo tenho uma experiência muito forte dessa maneira. Eu conheci uma senhora lá em São Paulo. Essa senhora, um dia ela estava terminando de varrer o quintal dela. Ela disse que olhou para o céu, viu um grande clarão, e aquele clarão falava para ela: pega as tuas coisas e vai para Manaus. E ela não sabia por que Manaus, mas ela pensou assim: eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para chegar no aeroporto. E disse que ouviu a voz, o entendimento que ela teve, falou assim: chegando lá, eu já providenciei a passagem. Ela chegou lá no aeroporto, disse que estava lá meio perdida. Chegou uma pessoa e perguntou para ela: você está perdida? Ela falou assim: sim, eu estou perdida aqui, eu tenho que ir para Manaus. É naquele guichê, vou ajudar a senhora. No meio do caminho, ela foi conversando com essa pessoa, e dizendo para ela, conversando, e essa pessoa chegou lá no balcão, comprou a passagem para que ela fosse para Manaus. Ela orou por aquela pessoa, e aquela pessoa se tornou o primeiro mantenedor dela. E ela foi para Manaus. Chegou em Manaus, ela ligou e avisou os filhos. Imagina você, se você tivesse uma mãezinha assim: irmão, irmã, o que você faria? Irmão, se fosse minha mãe, eu ia lá dar uma bronca nela, eu ia puxar a orelha dela. Que negócio é esse, mãe, que a senhora está ouvindo aí agora, essas coisas? Ela foi. Ela ficou 7 anos. Em 7 anos, ela abriu uma igreja, um trabalho missionário. Ela visitou 16 localidades de ribeirinhos. Nessas 16 localidades de ribeirinhos, ela evangelizou, ganhou famílias para Cristo Jesus, fundou igrejas nesses ribeirinhos,
E aí um dia ela estava lá, ela viu um pescador tirando um peixe, e ela, vendo aquele pescador tirando o peixe, aí o pescador virou e falou para ela assim: vamos embora porque acabou a pesca. Aí ela virou e falou assim: Deus está dizendo que acabou o meu tempo aqui, eu preciso voltar hoje para São Paulo. E aí já era noite, e o pescador: não, vamos sair amanhã. Não, eu preciso voltar hoje para São Paulo. E foram à noite, subindo o rio Solimões, e aquela subida, chegaram em Manaus. Ela não tinha dinheiro para voltar, ela não teve dinheiro para ir. Deus a sustentou ela. Cada história, que se eu contar aqui, vamos passar muito tempo. Só para vocês terem ideia, eu fiquei 3 dias ouvindo as histórias dela. Uma pessoa, uma serva de Deus, temente a Deus, uma mulher de oração, verdadeiramente em Cristo Jesus, nunca avogou nenhum título, nunca quis ser pastora, nunca, quando chamavam ela de profeta, ela falava assim: eu não sou profeta, eu sou uma serva de Cristo Jesus. Não, você é uma pastora. Ela virou e falou assim: não, não sou pastora, eu sou uma serva de Jesus, e esse é o que eu quero que vocês me chamem, disse uma serva de Jesus Cristo. Essa é uma característica daqueles que de fato servem a Jesus Cristo. Eles não precisam de títulos. Eles não precisam serem apresentados. A vida deles se torna uma presença. Ela chegou lá, aconteceu a mesma coisa. Ela conheceu uma pessoa, a pessoa pagou a passagem, ela voltou para São Paulo, chegou em São Paulo, ligou do aeroporto para os filhos foram buscar, e a filha virou e falou assim: mãe, eu estou com câncer. Daí ela virou e falou assim: fique calma, Deus me disse que isso será para a vida, não para a morte. A filha foi curada. O dia que eu estive com ela, ela virou e falou assim para mim: a obra não é aqui, a obra é lá na sua terra. E lá na sua terra vai ser uma obra que você vai enviar pessoas para o mundo todo. Pastor, isso foi uma profecia. Querido irmão e querida irmã, eu tenho tanta experiência com Deus, que eu aprendi o seguinte: eu fico com a palavra sempre, amém? Mas o próprio Deus diz assim: errais porque não conheceis as Escrituras, mas não conheceis o poder de Deus. Eu nunca fui um coração fechado para as coisas de Deus. Deus usa pessoas assim, usa. Isso é profecia, pastor? Eu não sei o nome disso, irmãos. Eu não sei o nome disso. O que eu sei é que a Bíblia me diz que eu não posso chamar isso de profecia. Mas eu posso dizer que Deus nos traz orientações por meio de pessoas maduras espiritualmente. Sabe o que eu aprendi com toda essa história dessa senhora? Com toda essa história que eu estou contando aqui para vocês, é que o propósito de tudo das nossas vidas é se no final Deus vai ser glorificado em nossas vidas, amém? O propósito de tudo que está acontecendo em nossos corações é se no nosso coração a cada dia ele está sendo amoldado pelo oleiro. Você já viu como que se faz um vaso? Ele pega ali, ele vai batendo, ele vai pegando aquela massa, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai fazendo, até formar o vaso que ele quer. Sabe o que eu aprendi e tenho aprendido ao longo desses anos, à luz da palavra de Deus, é que a igreja é o local mais essencial para a vida de qualquer cristão. É porque é aqui que nós somos aperfeiçoados, é aqui que nós somos moldados, é aqui que nós descobrimos o que Cristo quer para nós. Mas o problema é que nós não queremos amadurecer, nós não queremos aceitar o que Cristo tem para nós. Nós ouvimos uma experiência dela, ainda é capaz de alguém chegar e falar assim: pastor, me fala o nome dela, me fala onde ela mora que eu vou lá para consultar. E aí você não quer uma palavra de Deus, você quer uma macumba gospel.
Você quer alguém que adivinhe o futuro para você. Querido irmão e querida irmã, isso se chama meninice, não é isso. O que você precisa entender, e eu também preciso entender, e esse é o nosso desafio, é que todos os dias existem diversas tomadas de decisões em nossas vidas, e que Cristo espera que quando nós formos tomar nossas decisões, nós tomemos as nossas decisões revestidos com o poder do alto, amém, irmãos? Revestidos com Cristo Jesus, desejosos de que essas decisões resultem para a glória de Deus. Alguns irmãos já falaram: pastor, o senhor é profeta. Eu não sou. Eu sou um homem de Deus, um servo de Jesus Cristo. Me lembro do Russell Shedd em sala de aula, e um aluno virou e falou assim, tipo aquele Rolando Lero lá daquele programa do Chico Anísio, né? Ele chegou: o senhor é o maior teólogo. Ele virou e falou assim: não, eu sou o menor servo de Jesus Cristo, mas eu quero continuar servindo a Deus. Ele vos dará tudo o que necessita. Olha que texto incrível é isso, não é isso que ele diz aqui? Você amadurece, você não vai sendo mais jogado para cá, para lá, você não vai ficando mais procurando essas macumbas, essas coisas, você não vai ficar procurando adivinhos, você não vai ficar procurando gente que joga búzios ou qualquer outra coisa, porque você vai ler a palavra e você vai aprender. Você vai frequentar a igreja e vai aprender com os irmãos. Você vai conhecer o testemunho de vida, as experiências que cada um tem. Nós vamos compartilhando, nós vamos rindo, nós vamos chorando. Às vezes nós vamos sem ter vontade de ir também. Sabia? Tem gente que quer vir na igreja só quando, eu quero ir na igreja. Não, você vem sem vontade de vir, porque esse é o desejo de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então venha. Venha com vontade, venha sem vontade, mas venha entendendo que aqui é prioridade para você. Porque seguindo a verdade, em amor, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. O corpo dele vai se ajustando, a nossa vida vai se ajustando, na medida que cada um vai contribuindo com a vida do outro, a vida do próximo. Sabe o que eu tenho aprendido ao longo desses anos? Que igreja, para mim, é família. Eu olho para vocês, alguns eu falo, são irmãos, são irmãs, são meus sobrinhos. Eu já tenho até netinho. O Miguel me chama de vovô. Ele olha para mim e fala: vovô, até netinho eu já tenho. Deus tem dado mães, pais. Deus tem derramado amigos mais chegados que irmão. Um dia me perguntaram: pastor, o senhor quer que a igreja cresça até onde? Essa conversa não é comigo, é com Deus. O que eu quero é que a gente seja uma comunidade, um povo que ama a Cristo Jesus, que sabe que Ele tem muito para as nossas vidas, que sabe que Ele quer fazer de nós um povo que o ame de todo o nosso coração. Se nós formos isso, nós estamos no caminho certo. Eu fui fazer uma entrevista numa rádio nessa época de pandemia, e a pessoa me perguntou: o que o senhor achou do decreto? A discussão se a igreja é essencial ou não é essencial. E eu disse isso que eu falei no início. Eu sinto falta quando eu não venho,
porque a igreja é essencial para mim. Se você não sente falta, irmão, pensa um pouquinho. Talvez você não está fazendo parte do corpo e da família de Cristo. Avalia isso, pensa nisso e toma uma decisão logo. Andar com Jesus, andar com Cristo Jesus. Quem sabe Deus vai falar com você, vai direcionar coisas na sua vida. Feche os teus olhos, fala com Deus. Se você tem tido, se você ainda traz decepções com igrejas, se você ainda traz marcas desgostosas com o corpo de Cristo, você pode se decepcionar com pessoas, mas você não pode se decepcionar com Jesus Cristo. Ele sempre está ali te conduzindo e te ajudando para você seguir no caminho dele, seguir na vontade dele, seguir com ele. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que estará contigo em todos os momentos da sua vida. Limpa hoje o teu coração das experiências negativas que você teve. Pastores, líderes religiosos, pessoas de igreja, limpa isso. E decida hoje: Jesus, eu te amo. Eu quero o Senhor. Quero andar contigo. É uma jornada incrível e maravilhosa conhecer Jesus. Muitas surpresas a gente tem. Muitas coisas Ele fala com a gente. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo esteja falando com você. Obrigado a Deus, porque nós podemos viver essa experiência de ser igreja, ser o teu povo. Obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas e nos colocou aqui no meio do teu povo que busca a luz, que busca a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque no meio desse ajuntamento santo, o Senhor tem derramado a tua graça aqui, Senhor. O Senhor tem feito coisas maravilhosas nesses ajuntamentos, nessas celebrações, nesses nossos encontros. Obrigado, Senhor, porque nada está ficando preso a essas paredes, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado pessoas que amam ao Senhor, em que nós podemos ser exemplo para amar ao Senhor. Por isso eu rogo ao Senhor nesta noite, capacita-nos a viver o teu amor nesses dias, nesse ambiente santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor, encerrando assim essa noite, na presença do Senhor Jesus. Leva-me além, leva-me além, mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa em Cristo Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo
e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e resplandeça sobre a tua vida da glória dele, e te encha da paz dele, que excede todo entendimento. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Vamos na paz de Cristo. Seja bem-vinda, Rose. Venha mais vezes. Todos que estão chegando, Deus abençoe a todos.